E mais um videocast da Lancinol do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a doutora Carolina Cursi, ginecologista e obstetra. E hoje nós vamos ter uma continuação de um assunto, pessoal. Hoje vai ter babado. Hoje vai ter. Porque hoje eu trouxe para conversar com a enfermeira e consultora de amamentação, Karen Marquesan. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carol. É um prazer estar aqui. Tudo bem com você? Tudo ótimo. E com você? Muito bem, graças a Deus. Então, hoje o babado vai ser os perrengues da amamentação. E vamos combinar? São muitos os perrengues de amamentação. E vamos começar com o primeiro deles. É claro que eu não ia facilitar nas perguntas para a nossa entrevistada de hoje. Conta para mim, qual que é a diferença de enfermeira que defende a amamentação, que trabalha com a amamentação, e a consultora de amamentação? Ótima Todo mundo pergunta. pode ser consultora de amamentação? Excelente pergunta, Carol. Então, assim, todos os profissionais de saúde acabam tendo alguma base de amamentação lá na graduação, né? Sim. Você teve, todos os profissionais da saúde têm. Mas é algo bastante superficial e nada prático, né? Não é algo que você vai lá e coloca uma mãe para mamar, coloca o bebê para mamar e ensina a vida real. A consultora em amamentação, ela faz um curso, né? Ela se especializa na área. Hoje existem especializações para isso. Cursos práticos que geralmente envolvem muitas horas, às vezes 3, 4 dias. O meu curso de formação foram 5 dias imersa em amamentação, então é bem mais amplo. E tem um título, né, que você pode adquirir um título de consultora internacional em lactação, inclusive presto a prova esse ano, onde você mergulha muito a fundo nesse assunto. Eu acompanho bem, porque eu acompanho o Instituto Mami Bem, Mami Bem, né? exatamente. Eu acompanho, então a gente sabe que tem certificações. Mas por que eu tô te perguntando isso e começando o nosso videocast da Lancinol do Brasil de uma maneira polêmica? Porque eu, como experiência, hoje a gente combinou que era só perrengues e não tem roteiro. Vou deixar isso muito bem claro. Eu não gosto de perguntas já pré-prontas, porque senão ela ia vir preparada, porque eu vou perguntar para ela. Mas por que eu tô te perguntando isso? Porque quando você falar, todo profissional da área da saúde já tem uma base aí de amamentação e vai e faz o curso. Mas para ser consultora, eu me inscrever neste curso, qual o pré-requisito? Alguns cursos não fazem pré-requisito nem de curso superior, né? E aí, Carol, a gente tem um detalhe muito importante. Porque mesmo que você seja profissional da saúde e você nunca mais tenha revisitado o assunto, você teve alguma noção na faculdade, sei lá, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e a amamentação é uma ciência. Sim, toda com ciência, ela todo evolui, ano ela evolui, tem evolui. atualização, né? Então, hoje, inclusive, enquanto consultora, eu tenho essa dificuldade, porque eu trabalho diretamente com ginecologistas e pediatras, né? E se a gente não falar a mesma língua, a gente acaba atrapalhando mais a cabeça da mulher. Eu tô falando isso porque inclusive, eu tive um caso recente num consultório, uma paciente que chamou uma consultora de amamentação. Não foi uma consultora que eu indiquei. Eu acho super válido, eu acho que é importante, porque a consultora, ela faz um trabalho de ir no domicílio, avaliar como é que tá aquele microambiente Exato. da amamentação e tal. E ela foi lá e detonou, que assim, se ela não amamentasse, ela não seria mãe, ela isso e aquilo. E aí eu perguntei para minha paciente, da onde você tirou essa consultora de amamentação? Então, eu acho que isso a gente precisa saber com quem você está lidando, com quem que você está contratando para te ensinar sobre amamentação, porque é exatamente isso. Então, eu acho que o maior perrengue para começar a amamentação é saber a procedência desse profissional, a formação desse profissional. Então, a importância de você saber com quem que você está contratando para você. Você não concorda? Com certeza, plenamente. E outra coisa, eu acho, Carol, é realmente entender se essa consultora indo na casa da pessoa, né? E ela vai falar a mesma língua dos médicos, porque ela tá vendo a realidade da mulher. E às vezes, por isso que é importante trabalhar numa equipe multiprofissional. Porque às vezes você tá vendo ela lá no consultório, e aí eu chego na casa dela e vejo que a realidade dela é totalmente diferente daquilo que você imagina, de repente, né? Então, quem tá com ela? Às vezes, a sogra que tá com ela é uma pessoa contratada, e aquela pessoa é que tá minando a confiança dela, é que tá dando informação que não é adequada, e ela tá confusa. Então, entender como é a casa dela e dar a informação científica de acordo com a realidade dela e aí trabalhando em conjunto. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, as primeiras avaliações que um profissional que trabalhe com a amamentação,
é avaliar esse microambiente. Sim, com certeza. Aí você chega na casa da paciente, você chega lá na casa da sua cliente e você vai avaliar. E o que vocês avaliam? Como é que é? O que é o importante para essa paciente e tudo mais? Assim, eu acho que a consultoria em amamentação ela vai muito além do técnico, né? Tá. Porque o técnico, você lê num livro, você vai lá e fala para ela, ou você manda um artigo para ela ler, em teoria ela colocaria em prática, né? Mas vai muito além disso. Então a gente tem que ver, primeiro, né? Eu faço um histórico prévio. Eu vou olhar o cenário. Então, como é esse cenário? Ela fica sozinha? Ela tem ajuda? Ela tem ajuda 24 horas? Ela tem apoio do marido, da companheira, de quem é que fez, né? Que construiu essa maternidade com ela? Exatamente. Ou é a sogra, ou é a mãe, ou é algum parente, porque a relação também é diferente, né? Se é uma ajuda paga, é uma relação diferente. Se é uma ajuda familiar, muitas vezes tem muito pitaco, né? Eu acho que a paga é um pouco mais fácil de você lidar. Exatamente, é um pouquinho mais fácil de você lidar. Então, tem essa construção. Aí tem o técnico, de fato. Então, para entender essa amamentação, eu vou ter que questionar todo o histórico de saúde dela, Você né? falou de rede de apoio, né? Dessa questão da importância da rede de apoio e tudo mais. Você tem que avaliar quem tá lá 24 horas. Aí agora, o excesso de gente apoiando também pode prejudicar? Com certeza. Você imagina 3 pessoas com você, cada uma dando um pitaquinho diferente, porque assim, na amamentação tem um detalhe importante, né? Toda mulher tem alguma influência de amamentação. Então, se você não amamentou, por exemplo, sua tia não amamentou, a mãe dela, ela viu a mãe amamentar, ela viu a irmã, ela tem alguma relação direta já tem uma experiência ou indireta. boa, né? Ela já tem uma memória que a amamentação não é tão difícil. Então, o excesso pode atrapalhar, né? Exato. Imagina 3 pessoas diferentes com informações diferentes próprias, né? Ou construções próprias de amamentação, ou oriundas de amigos, de parceiros, dando 3 pitacos diferentes, que na verdade não são 3, né? É ela com toda a rede que ela entende de amamentação. Entendi. Então é muita informação. E fica muita informação difusa. E a falta da rede de apoio, ela se sente sozinha? Não, a falta da rede de apoio, eu falo assim, ó, você quer amamentar, assim, você quer ter sucesso na amamentação, primeira coisa você pensa na rede de apoio, porque fica sozinha com o bebê 24 horas. Meu Deus, né? Não é só amamentar, né? A vida da puérpera é muito além disso. E a função e ainda tem que de passar amamentar por as alterações hormonais nos primeiros 20 dias, que são insanos, né? E a função de amamentar, ela demanda muito tempo, né? Então, sem rede de apoio, fica bem mais difícil para ela. E aí, faz toda a diferença na orientação que eu vou dar para ela, né? De acordo com o perrengue que ela me trouxer, por exemplo, se a gente tiver que fazer ordenha, né? Ela tem que ordenhar todas as mamadas, né, possíveis. Poxa, será que fica fácil para ela se ela tá sozinha? Com quem que ela vai deixar esse bebê para rotar? Com quem que ela vai deixar esse bebê para dormir? Então, eu preciso avaliar isso. Quando você tá lá e você avalia esse microambiente, né, vê essa questão da rede de apoio e tal, qual é o mais difícil de lidar? Assim, de tudo isso que você já avaliou em todos esses anos, se dedicando para falar sobre a amamentação, né? E ajudando tantos bebezinhos a ficarem na amamentação exclusiva, qual que é o mais difícil? A confiança da mulher no processo. Eu acho que a confiança dela é a chave do sucesso. Por isso que trabalhar em equipe é importante. Porque eu preciso que o pediatra fale a mesma coisa que eu. E às vezes, nem a gente está tão seguro assim daquela amamentação, mas a gente vai reforçar, a gente vai acompanhar a cada 2, 3 dias esse ganho de peso, porque a gente precisa mostrar para ela que ela é capaz. Então, tanto a confiança dela, quanto a influência da rede de apoio, porque às vezes até ela tá firme no propósito. Aí vem alguém e fica, mas o seu leite é fraco. Mas eu acho que ele tá com fome. Ele tá chorando. Isso vai minar. Falando em leite fraco, fica aqui o meu convite para quem não acompanhou o nosso primeiro episódio do Alan Sinó do Brasil, que a gente trouxe a doutora Jéssica, neonatologista, falando da importância do leite materno, e vai lá conferir, porque ela falou se todas as mulheres produzem ou não a mesma composição do leite materno. Fica aqui o meu convite. Mas eu vou seguir aqui com os meus perrengues, que agora a gente aprendeu e a gente já falou da importância da pessoa que estiver dando a consultoria de amamentação, dessa questão de avaliar o microambiente e tudo mais, que eu acho isso que é importante e tudo mais. Mas assim, qual foi o caso mais difícil que você diagnosticou de microambiente, assim? Qual que foi o que mais chamou a atenção? Qual que foi o que mais deu trabalho? E como que você levou? Olha, esse caso que eu vou contar, muitas vezes, antes de ir na casa da mulher e marcar uma visita, eu converso com ela por telefone para entender qual é o cenário.
né? Tá. E nesse caso em específico, a moça ficava sozinha em casa. Ela tinha entrado com fórmula e mamadeira na primeira semana de vida. Tadinho. Tadinha. Pois é. Ela estava na terceira semana de vida do bebê. E assim, era uma pessoa que não tinha grandes recursos financeiros. Assim, ela ia dispor de uma quantia que era grande para ela naquele momento para fazer a consultoria comigo. E aí a gente conversou por telefone, eu entendi o cenário. E eu acho que isso que é importante, né? Acesso a essas informações, a esse videocast e tudo mais. Porque a gente sabe que o mundo da amamentação ele é repleto de produtos que você possa ter. E a gente sabe que tem pacientes, né? Que tem clientes, no caso de vocês, que não conseguem ter acesso a todos os produtos para ter um apoio, alguma coisa. Tem pacientes que não têm acesso a pagar um profissional para ir lá. Então, quanto mais você compartilhar esse vídeo, quanto mais você levar uma informação com medicina baseada em evidência, mais você vai estar ajudando aquela paciente que não tem condição. Sim, exatamente. Né? Então, eu acho que isso que é muito importante se a gente continuar com esse... Vamos falar, vamos explicar. Então, eu acho que isso é muito legal. Exatamente. E a gente conversou por telefone para eu entender, né? A realidade dela, o cenário, porque na cabeça dela eu era a salvação da pátria, né? Tipo, ela vai vir aqui e ela vai mudar a minha história, né? E não é bem assim. É muita responsa, né? É muita responsabilidade. É muita responsa. Então, eu expliquei para ela qual seria o plano de cuidado pra gente mudar esse cenário. O bebê já estava rejeitando o seio materno mesmo. Então, não... é difícil. Primeira coisa que a gente ia ter que fazer era tirar a mamadeira, né? E aí, como que ela ia conseguir fazer isso? Porque não é simples assim. É fácil falar, né? Vamos tirar a mamadeira. É fácil falar, não dá chupeta. Não, é muito fácil falar. Fácil. Mas a realidade não é fácil, né? Então, assim, ela sozinha, o dia inteiro com o bebê, ela ia conseguir... agarrar essa guerra e essa batalha, porque o bebê vai chorar, né? Não vai ser fácil. Os primeiros dias o bebê vai ter que se acostumar com outro utensílio. Esse outro utensílio muitas vezes demanda ajuda. Então, alguém vai segurar o bebê, alguém vai preparar a fórmula, alguém vai pegar o utensílio. A gente tem que treinar o bebê, a gente tem que treinar a pessoa, né? Quando eu comecei a contar o cenário, fora a extração que ela ia ter que fazer do leite materno, né? Para melhorar a produção, eu falei, olha, não é tudo de uma vez, a gente vai começar passo a passo, mas seja sincera comigo e com você. Você vai conseguir dar espaço? Ela falou, Karen, de jeito nenhum. Por mais vontade que eu queira, na minha realidade hoje não encaixa. E aí eu falei, tudo bem, então a gente trabalha de outras maneiras. A gente foi conversando, ela foi vendo que no cenário que ela estava, ela não ia conseguir ordenhar, ela não ia conseguir tirar a mamadeira e ela ia fazer o melhor que dava naquele momento. Mas eu acabei não indo presencialmente atendê-la, dando um suporte por telefone. Eu acho que foi um caso difícil, porque assim, eu sabia... falar não, né? Falar, não, eu não vou até aí e tal. Porque na verdade, eu não ia ainda bem mudar que ela a vida foi sincera dela. com você. Sim. Porque senão você ia chegar lá, ela ia pegar toda a orientação e ia falar, muito obrigada, Karen. Mas pra mim não adianta, ainda bem que ela foi sincera. Mas, então, já aproveitando isso, explica um pouquinho essa questão das bombas, né? Então, a gente sabe que hoje tem bomba manual, tem bomba elétrica, tem bomba que pode fazer bilateral ao mesmo tempo, tem bombas com diversos tipos de velocidade e tudo mais. Bomba pode, bomba não pode. Como é que é essa parte aí de bombas e extração? Tá. Então, assim, para todas as mulheres que vão ter um retorno ao trabalho, invariavelmente elas vão precisar de uma bomba extratora, né? Para fazer uma reserva de leite. O uso da bomba, a gente tem que avaliar qual é o cenário. Por que eu preciso desse estoque de leite, né? Uma das coisas que as mulheres pecam um pouquinho no primeiro mês de vida do bebê, principalmente, é na descida do leite, né? O nome técnico é apojadura, se a gente for ler em algum lugar. Mas a descida do leite, que acontece ali em torno do 3º ou 5º dia de vida do bebê, a mulher tem uma produção abundante, né? Tá em excesso. É como se o cérebro falasse assim, poxa, o bebê nasceu, eu não sei quanto esse bebê vai mamar. Eu vou produzir loucamente, depois eu vou regular. E nessa primeira semana, a maioria das mulheres erra um pouquinho no uso da bomba, né? Porque ela pensa assim, poxa, tá demais, tá demais, eu vou extrair um pouco para aliviar, né? Ou para conseguir ofertar para o bebê, ou para aliviar a mama. Só que aí a gente erra no seguinte, o raciocínio o corpo precisa ajustar a produção. Se a gente tira leite do peito, seja o bebê mamando ou seja com a bomba extratora, o corpo entende que o bebê está mamando. E aí acaba produzindo mais. Então, na primeira semana de vida, tomar muito cuidado com o uso de bomba extratora, porque o corpo está entendendo a produção e regulando, né? Caso a mama esteja muito dura, engurgitada, e o bebê não consiga abocanhar, eu recomendo fazer uma extração manual mesmo, com a mão, tá? Faz uma ordenha manual só para aliviar, dói. Não é fácil. Ordenha manual, dói. Mas é bem leve, só com uma massagem, só para deixar ela mais flexível para o bebê conseguir abocanhar
abocanhar e mamar. Então, no primeiro mês de vida, eu não recomendo que faça uma extração com bomba, a não ser que o bebê não ganhe peso adequadamente. Aí a gente tem outro cenário. Se a gente tem um bebê que está indo bem no ganho de peso, a mulher tá conseguindo amamentar, ela consegue ofertar à mama todas as mamadas, eu não recomendo o uso da bomba, tá? Porém, se o bebê não está ganhando peso adequadamente, ou muitas vezes uma fissura, aquelas fissuras que são terríveis, que a mãe realmente não está conseguindo ofertar a mama para o bebê, às vezes a gente vai pular essa mamada, né, com o bebê, sim, e aí a gente vai colocar a bomba de ordenha para a gente suprir, tanto para a mãe continuar produzindo leite, quanto para o bebê receber esse leite materno. A importância que a gente tem que explicar, né? A produção vai bem enquanto o estímulo estiver correto. Exato. Então, precisa ter o estímulo correto desde lá do bico. Tem que mandar a produção hormonal para o cérebro tem que mandar falar, é o leite, né? Então, peraí. E aí manda. Então, ele precisa ter o estímulo correto para essa produção sair corretamente. Vou pegar o seu gancho, tá? A gente tem 6 semanas de ouro, as 6 primeiras semanas de vida do bebê, onde a gente vai calibrar a produção dessa mulher. Então, o que é importante pensar? Se ela está dando conta de ofertar essa mama, em média, a cada 3, 4 horas ali para o bebê, né? Para a gente garantir mamadas efetivas nesse primeiro mês. Tá indo bem? A gente não precisa. Agora, se por algum motivo ou o bebê não está ganhando peso, ou a mulher não está conseguindo ofertar a mama para esse bebê, a gente precisa manter essa qualidade de ordenha. A gente precisa manter esse estímulo. E aí a gente vai precisar da bomba extratora, sim. Entendi. Então, bomba extratora. E aí, é uma questão que a gente tem que aprender a usar, tem que aprender a mantê-la limpa, tem que aprender qual que é o funcionamento da sua bomba corretamente. E aí, eu queria saber, muda se ela for manual ou se ela for elétrica? Muda bastante alguns itens, né? Então, assim, uma bomba elétrica, você vai conseguir extrair uma quantidade maior de leite com maior conforto. Porque a gente não precisa ficar fazendo força, né? A gente vai só acoplar a bomba elétrica. E aí, se ela for dupla, é muito interessante, porque a gente vai fazer... Eu particularmente gosto muito da dupla. Eu gosto muito da dupla também. Eu particularmente gosto muito da dupla. A gente vai fazer o estímulo nas duas mamas, e se porventura eu só precisar fazer o estímulo em uma, sei lá, o bebê tá mamando bem em uma, na outra não, eu só mudo lá a função da bomba, coloco o caninho, grudo ele lá e uso um lado só, ele é perfeito, é muito bom, tá? E aí a gente vai ter muita qualidade nessa extração, porque a mulher consegue ficar relaxada, muitas vezes ela consegue fazer um apoio de não ficar com as mãos na bomba, né? E ela vai ordenhar tranquilamente. A bomba manual, eu preciso ficar apertando, né? Porém, se for no uso pontual, você vai dar uma passadinha no seu trabalho. Poxa, a bomba elétrica você tem que levar bastante coisa. A bomba manual é mais prática, né? Você vai higienizar, levar ela com você na sua bolsa e você pode usar ali durante uma saída rápida. Então, ela tem sua vantagem, né? Então, assim, dá pra gente abrir mão das duas dependendo da situação. E aí fica bem legal. E geralmente a gente vai usar a bomba até quanto tempo? Quanto tempo de uso, você fala? Quanto tempo que... de extração. Quanto tempo que as mães usam a bomba? Porque sempre vem aquela dúvida, né? Compro, não compro, alugo, não alugo. O que é mais viável para as mães? Olha, depende muito do seu trabalho depois, né? No retorno ao trabalho, elas vão ter que fazer um estoque de leite. E eu recomendo começar esse estoque pelo menos uns 2 meses antes. E quando ela voltar ao trabalho, é interessante que ela não passe mais de 3 horas sem ordenhar essa mama, para a gente manter a produção. Então, dependendo do quão flexível é o trabalho dela, ela vai precisar por muito tempo, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu usei a minha bomba por 1 ano e meio. Muito. Uau. Eu usei muito a minha bomba mesmo. Então, assim, pra mim, ela foi um ótimo investimento. O dela não porque no meu trabalho... Foi investimento, exatamente. Você investiu na sua amamentação. Sim. Porque na época eu trabalhava de plantão, eu ficava mais de 12 horas só de plantão, mas, né, a ida e a volta, 15 horas fora de casa. Então, em cada plantão, eu ordenhava umas 2, 3 vezes. Então, eu usei muito a minha bomba. Então, eu acho que isso que é importante, né? A gente saber falar, saber explicar, saber orientar sobre as bombas. Então, de fato, é um acessório, é um produto que pode te ajudar nesse seu momento de amamentação. E tem outra questão. E se você souber usar. Sim, e tem outra questão. A gente fala do retorno ao trabalho, mas passou ali do primeiro mês, né, que a produção já ajustou, é interessante eu criar uma rotina ali de pelo menos 2, 3 vezes na semana, principalmente no período da manhã, que a nossa produção está maior, de fazer um estoque de emergência.
Porque a gente pode precisar, né? Em uma emergência. Eu acho que a gente até estava batendo aqui um papo antes, né? Eu acho que assim, não combinando de maneira nenhuma, mas assim, eu acho importante, né? Porque quando as mulheres entram no mundo de maternar, né, Karen, dessa questão da amamentação, elas se podam de muitas coisas, né? Então, assim, você vê, elas falam que não pode fazer um cabelo, elas se cobram que não pode fazer uma unha, né? Então, assim, você ter o acesso à bomba, por exemplo, dá para você fazer essa extração, Sim. se programar e deixar alguém que já foi treinado. Isso eu oriento bastante. Não vai chegar lá para sua vizinha e ligar para vizinha, desce aqui, eu tô indo fazer uma unha e o leite tá aqui, você dá pro bebê. Se a vizinha nunca nem pegou num bebezinho, né? Sim. Então, a gente, primeiro de tudo, saiba para quem você vai pedir essa ajuda de ficar enquanto você vai fazer uma unha, enquanto você vai fazer um supermercado, enquanto você vai ter aquele seu momento e tá tudo bem. Né? Não se culpe porque você vai fazer uma unha e você está na amamentação. Carol, né? Muitas vezes eu vou atender puérperas e eu vejo assim, sabe quando a mulher está imersa no mundo que uma voltinha no quarteirão ia mudar a vida dela? É sobre... E essa voltinha no quarteirão, se você deixar lá a amostra do leite retirado com alguém treinado da sua rede de apoio, você pode até usar um absorvente. Sim, e tá tudo bem, né? Então, assim, usa um absorvente para proteger, para você não chegar com a sua roupa toda marcada. Troque frequentemente, é um uso pontual. Principalmente quando eu vou sair de casa, né? Então, de repente, eu tenho uma consulta médica, trânsito de São Paulo, fica um tempo ali, poxa, vai vazar tudo na roupa. É algo pontual. Eu vou lá, uso, troco com frequência e aí minimizo os riscos. Mas esse lance da voltinha, e muitas vezes, Carol, ela nem vai precisar daquele leite. Mas só de ter aquele estoque na geladeira, ela se permite fazer algo, sabe? Eu sei que eu tenho leitinho ali, então eu vou dar uma volta, vou na academia, vou fazer um exercício moderado, que tudo bem, que tá tudo né? bem, que tá tudo bem. Um exercício de leve a moderado, tá tudo bem, vai fazer bem. Neurotransmissores liberados para você se sentir bem na sua recuperação de pós-parto. Você se sentir, eu vejo muito isso no consultório, né? Elas se anulam. Total. Elas se anulam. Eu fico assim, gente, mas assim... chegam assim na maioria, né? A unha não tá feita, o cabelo você vê que tá todo bagunçado. E assim, e a gente... Não é que você tá largando o seu bebezinho, né? Mas assim, quanto mais você estiver bem, melhor você se dedica para a amamentação, né? Eu acho que isso é super importante da gente falar. Então, assim, quanto mais a gente divulgar isso e a gente apoiar, porque a gente vê, né, que tem aquelas vertentes de mãe. Se você não fizer isso, você não vai ser mais mãe. Não, essa vai ser mais mãe, porque ela se entregou totalmente à amamentação, não fez nada durante os 6 meses que nasceu o bebezinho. Eu acho que não é por aí que a gente vai, né? Eu acho que a gente vê essa questão... A mastite está até relacionada com o estresse. Sim. Com a desbiose, eu vejo a dificuldade que elas têm, por exemplo, de chega na hora da mamada, a visita tá lá. Sim. Qual o problema de você virar para a visita e falar: oi, Karen, olha, muito obrigada da visita, mas agora tá na hora do meu momento com o bebê, eu vou amamentar. Você quer esperar ou você volta uma outra hora? Né? Sim. Eu não sei por que é tão difícil de verbalizar isso. Gente, né? Não é que você tá tocando a visita de casa. Não é isso, cara. Com Explica aí um certeza. pouquinho. Não, e botar essas regras, né? Eu vejo que muitas mulheres ali no puerpério, não somente nos primeiros 40 dias, né? Porque a gente já fala de puerpérios que duram 2 anos, inclusive, né? Mas de respeitar aquele momento, de entender que às vezes é necessário falar um não. Né? Quando todo mundo da família quer visitar no mesmo dia e você não tá com paciência, combina, faça os seus combinados com a pessoa que tá ali na sua casa, com a sua rede de apoio e com as pessoas que querem vir visitar o bebê. De repente, naquele dia não é o melhor, mas amanhã eu tô melhor, né? E eu acho que elas se fecham muito naquele mundinho e vira um looping sem fim, sabe? Eu tenho acompanhado recentemente algumas mulheres que entraram nessa, assim, de socorro, porque a amamentação, ela é exaustiva para a mulher. A amamentação, ela não é intuitiva, gente. E ela a gente é bem a gente aprende a amamentar. O bebê aprende a mamar, a mamãe aprende
aprende a dar de... Então, assim, não é uma coisa... Ai, nasceu bebê, nasceu mamãe, nasceu uma amamentação. Quem dera fosse. Seria um mar de flores. Quem dera Se a fosse. gente fizesse... Eu acho que, assim, a amamentação tem os seus perrengues. Sim. Né? E a gente sabe que, por exemplo, a mastite é um deles. Sim. Né? Então, isso eu acho que é super importante. Então, eu queria que você orientasse todas as nossas telespectadores que estão acompanhando o nosso videocast da Lancinó sobre a mastite. Qual que é a sua experiência com a mastite? Quais foram as mulheres que mais desenvolveram mastite? São aquelas que usaram muita água quente ou não usaram água quente? São aquelas que pularam mamada, não pularam mamada? Explica um pouquinho o perrengue da mastite. Vamos falar de uma vez por todas do perrengue da mastite. E o perrengue da mastite, que era importante frisar, Gente, que ele ela pôs pode até a mão na acontecer. cintura, para vocês verem como mastite é um perrengue. É verdade. E é importante frisar que a mastite ela pode acontecer em qualquer momento em que eu esteja amamentando, tá? Às vezes a amamentação tá super bem estabelecida, bebê ganhando peso, vida normal, de repente, nossa, acordo com a mama engurgitada, tá lá vermelhinha, tá quente, isso pode acontecer em qualquer momento mesmo, tá? Mas principalmente com as mulheres que não se respeitam muito, não respeitam muito a livre demanda. Sabe aquela regrinha do bebê tem que acordar a cada 3 horas para mamar? Sei. Gente, não é bem assim, tá bom? No começo de vida, a gente tem que garantir mamadas efetivas, até ir ao pediatra, Mesmo identificar que tá ganhando peso bem, do leite legal, materno sim. e tudo mais. Tem, a Mas composição você é tem diferente. e você tem que ir respeitando mesmo, entendendo o bebê. Se a gente deixar o bebê mamar sempre que ele quiser, e sempre que ele quiser, às vezes, pode ser no intervalo de 1h30, 2, pode acontecer. Tem dia que tá mais calor, o bebê tá com sede, enfim. Vamos respeitar mais a livre demanda, que dá bom. Dá bom, é legal, dá bom. é legal. A livre demanda é legal. É legal. Mas a mastite também pode acontecer só por um engurgitamento. De repente, às vezes, o bebê dormiu um pouco mais essa noite. Olha que sonho, né? Pra mulher, é maravilhoso. Só que aí a mama acorda um mais pouco mais cheia. Mais do que ganha na loteria, né? O Mais bebê que dormir a na noite loteria. inteira é mais que Nossa, ganha na loteria. dormiu 5 horas, olha que maravilha. Só que aí a mama acordou mais cheia. E às vezes ela fica engurgitada, durinha mesmo, né? Mais cheia. E faz um caminhozinho vermelho, né? A gente vê que tem um caminho. Aquela região tá inflamada. Sim. Muitas vezes é aquela mastite subclínica que vai resolver em 24 horas. É a própria do lactente. Exatamente. Exato. É fazer uma massagem ali antes de amamentar. Água quente ou água fria? Água fria. Vamos lá, vamos pegar esse princípio, tá bom? Vamos pensar, pra gente desmistificar de uma vez por todas esse lance de água quente e água fria. Quando a gente tem um processo inflamatório, vamos pensar num joelho. Sei lá, caí, bati o joelho está inflamado. O joelho está inchado. A gente vai colocar água quente ou água fria? Pra você, é pra vocês. Água quente ou água fria? Eu sabe? não aguento, eu conto na hora, a resposta é fria. Não, é porque... É o gelo, gelo. Quando eu faço essa associação, elas gravam bem. Realmente, inchaço, gelo, né? Ok. Então, assim, o raciocínio é o mesmo. Gelo direto na pele, não, hein? não é Pelo gelo, amor não. de Deus. E o água gelada, principalmente lá na pojadura, né? Que tá muito inflamado. Depois pode ser o fria mesmo, tá bom? Não precisa ser gelo. Mas água fria já vai ajudar. Terminou mamada, faço aquela massaginha antes de amamentar. Amamento, terminou mamada, compressa fria. Se eu fizer isso por 24 horas, a tendência é esse processo desaparecer. Se ele não desaparecer, aí eu tenho que conversar com o meu médico, né? Sim, Geralmente sim. o médico obstetra que está acompanhando. Geralmente pra elas ver se contam precisa na hora, de... tá? Elas não esperam 24 é horas. verdade. Ainda eu só oriento, olha, você pode... Tem, né? Como você ter a terapia quente e fria ali. Então, você Sim. pode deixar no frio e aí usar. Então, elas não levam tudo isso pra contar, viu? Exato. Seria Demora. sonho Não também, demora. se todo mundo soubesse. Mas vamos lá. E a gente também tem um processo que pode ser infeccioso, não só inflamatório, né? Então, de repente, eu tenho ali uma fissura. E a fissura é uma porta aberta para a entrada de bactérias. E aí eu tenho associado a isso, poxa, esse engurgitamento, esse vermelhidão, isso pode ser um processo infeccioso que precisa de antibiótico. Então, por isso que tem que acompanhar de pertinho, né? Avaliar ali a evolução nas primeiras 24 horas. Não melhorou em 24 horas, eu já falo, opa... Né? Pode ser Alguma que pelo coisa menos um anti-inflamatório vai precisar, né? Exato, Se não exato. melhorou rapidamente. Mas se a gente respeitar aí, né, a livre demanda e prestar atenção mesmo no nosso corpo, a gente consegue resolver a maior parte, tá? Então, massagem pré-mamada ou Pré-mamada. pré-ordenha, né? Se não conseguir ofertar ao bebê, e compressa fria. Compressa gelada lá na pojadura e compressa fria depois da pojadura, que é a descida do leite. Então, aquela história que as vovós falavam, minha filha, vai pro banho, jogue água quente, Nossa deixa Senhora. a água quente chegar.
É perrengue? É mito? É o quê? Posso ou não posso? É muito perrengue. Pera lá, vamos entender esse negócio. Então, lembra que a água quente, ela dilata os vasos sanguíneos, ela irriga mais a mama e ela produz mais leite. Exato. E ela também piora o processo inflamatório. Principalmente lá na descida do leite, essa orientação era mais dada para todo mundo. É igual esfregar a mama com esfregar buchinha, a mama com Acho que tem bucha, duas com que são pente. mitos que vão virar capas de livro para sempre, né? Esfregar o bico com bucha, e água quente nas mamas. E né? era Isso eu assim, quero né? morrer. Vai pro chuveiro, faz a massagem na água quente, Exato. ou ainda passa o pente, Deixa que a é para mama, ajudar a drenar. Gente, é o oposto, né? É a o gente tá oposto. piorando todo o processo inflamatório e produzindo muito leite no momento em que o corpo só quer ajustar. Então, não, esse não, de jeito nenhum. E a compressa quente, falando dela, então assim, em que momento eu vou usar essa compressa quente, né? Vamos pensar lá de novo. Se eu faço calor local, eu aumento a dilatação dos vasos sanguíneos, eu irrigo mais, eu produzo mais leite. Então, se eu quero, de repente, fazer um estoquinho de leite... Aquele momento que você está Aquele começando momento, a se exato. programar para voltar a trabalhar, Perfeito. começar a formar o seu estoquinho, talvez a terapia quente local vai te ajudar. Isso, e rapidinha, né? Sim, pelo coloca amor de Deus, ali uma gente. compressinha... Gente, cuidado para não queimar a pele, por favor. Exato. Coloca uma compressinha quente ali de 2 a 5 minutos antes da ordenha, faço a ordenha e pronto. É nesse momento que eu vou usar. É isso aí, não é para colocar e... vou colocar e paro lá no serviço e lá... Não, pelo amor de Deus, aí a pele já tá gritando. Mas você falou um assunto, né? Você tocou numa questão assim, das fissuras. Boa. Né? Então, assim, a gente sabe que é um outro perrengue, então a gente já está aqui falando de vários perrengues da amamentação nesse videocast da Lance Nó do Brasil, com a presença de Karen Marquesan, enfermeira e consultora de amamentação. E a gente já falou de várias coisas. A gente falou de rede de apoio, a gente falou do absorvente, a gente falou da mulher sair, a gente falou de mastite. Mas e a tal da fissura? Existe ou não existe? E tem alguma coisa que eu posso fazer antes para ajudar? Posso usar a lanolina? Como é que é? Então, vamos começar. Eu brinco assim, que o arroz e feijão bem feito, né? O básico. Se a gente começar isso pelo pra básico... vida, né? Quando a gente faz o Exato. básico para tudo... O básico bem feito muda tudo, né? Exato. Então, assim, o que é o básico bem feito? Quando a gente vai pensar numa fissura, antes de pensar na fissura, no cuidado local, eu preciso entender a causa. Né? A causa, gente, 90% das vezes está numa pega e num posicionamento adequados, né? O que é essa história de pega e posicionamento adequados? Posicionamento da mãe. A mãe tem que estar relaxada, a mãe tem que estar confortável para amamentar. Existem diversas posições para amamentar, inclusive deitada. Sim. Mas no comecinho ali, nas primeiras semanas, eu indico que ela fique um pouquinho mais sentada mesmo e mais 90 graus, porque daí a gente consegue ajustar uma pega bem legal. Depois que ajustou, você faz de qualquer maneira. Pessoal, é o encontro da boquinha do bebê lá no bico da mãe, tá? Então, quando a gente sempre fala esse termo pega, o que é a pega? A pega é esse encontro. É o encaixe da boca do recém-nascido, do bebezinho, com o bico da mãe, tá? Exato. Então, começando pela posição adequada da mãe, mais 90 graus, mais retinho e confortável, tá? O bebê alinhado. Gente, o bebê desalinhado, a pega pode estar correta, mas se o bebê estiver mal posicionado, ele perde a pega. Por isso que daí a importância da gente poder usar os travesseiros para ajudar com certeza. a mãe a Sim. posicionar. Se eu entendi, poxa, assisti lá o videocast com a Karen, com a doutora Carol, aprendi que a pega é importante. Então, você precisa saber sua posição, ter um travesseiro para que te ajudar a esse posicionamento correto. E Porque aí, a gente pode fazer um posicionamento correto do bebê, mas não conseguir manter. Se a gente não der esse travesseirinho, Exato. né? Esse suporte para o bebê, ele fica tortinho. Então, assim, ó, cabeça alinhada com o corpo, não barriguinha para cima e o rostinho do bebê virado para a mãe. Isso faz o bebê perder aquela pega legal, tá? A pega é uma pega assimétrica. Então, não é assim, eu tenho que pegar toda a areola. Não, gente, pelo amor de Deus. Morrer, porque eu vejo as mães que têm aquelas auréolas grandes. Gigante, a boquinha do bebê desse tamanho. Exato. Como que o bebê vai pegar uma auréola deste tamanho, gente? Não dá. Isso também é uma coisa antiga. É uma coisa antiga. E todo mundo fala, tem que pegar a auréola inteira. Não tem. Não tem. Então, Não assim, tem. o ideal de uma pega correta é uma pega profunda, né? Então, muitas vezes eu dou um suporte ali na mama,
para que essa areola entre o máximo possível na boca do bebê. Principalmente se ela tiver um volume da mama maior. Exato. Tem vários detalhes aí. Mas uma pega é assimétrica. Então, a parte de baixo da areola vai ficar toda dentro da boquinha do bebê, mas na parte de cima a gente enxerga, tá? A gente enxerga a areola. A boquinha bem aberta. A tal da boca de peixinho também, socorro, né? Não adianta o lábio estar evertido, né? Boca de peixinho, e a boquinha tá fechadinha assim, não adianta nada. Exato. Então, o mais importante é a abertura da boca. E quando a pega tá correta, Carol, a gente vai perceber que tem aquela dorzinha inicial, que eu já vou falar aí das fissuras, aquela dorzinha inicial, mas não segue doendo durante a mamada toda. É porque só na inicial. pega profunda, 30 segundos. É. São 30 segundos de dor e depois passa, porque tem profundidade, e aí não fica fazendo fricção entre o mamilo, fica língua, mamilo, céu da boca, né? Essa fricção é o que faz doer. Quando a pega tá profunda, o mamilo vai lá perto da nossa úvula, lá da campainha, né? Então ele fica redondinho e não dói durante a mamada, tá? Então, perceberam? O arroz com feijão bem feito. Ah, Karen, eu tô fazendo tudo certo, ainda assim tá doendo bastante. Na primeira semana, a gente tem microfissuras que a gente nem enxerga, né? Sim. Mas, gente, pensa. É um tecido que nunca é manipulado. O bebê vai mamar 10 vezes por dia. Vai doer. Não vai ter jeito. Não é fácil, né, gente? Pra essa mãe. Fica uma sensação de ardido mesmo, Exato, né? exato. E desde aí a gente já pode tratar, né? Mesmo que eu não enxergue uma fissura, eu tenho uma microfissura, eu tenho um incômodo. Na verdade, dá microtraumas nessa Microtraumas, pele. Né? exatamente. Você faz microtraumas nessa pele por conta dessa sucção do bebê. Exato, né? Então pensa, o tempo todo ali. Então, primeiro o tratamento básico que todo mundo tem, o próprio leite. Passo uma gotinha do próprio leite assim que terminar a mamada. Eu tenho uma fissura visível, eu enxergo uma lesão, eu posso abrir mão de pomada. Então, pomada 100% lanolina. O detalhe da pomada, gente, é a quantidade. Ah, isso é surreal. Tem, assim, eu vejo nelas assim, na ponta do dedo. Não é assim, não é a ponta do dedo. Não, né? é um grãozinho de arroz. É um grãozinho de arroz, né? É bem pouquinho. Eu brinco que um tubo de pomada dura 5 filhos, né? Porque realmente a gente usa muito pouquinho. É uma pontinha, um grãozinho de arroz, esfrega no dedo, passa só no mamilo, não espalha na areola, porque ela é oleosa, senão o bebê escorrega. Isso que é a dificuldade. Se você colocar muito, o bebezinho vai sempre escorregar pra ponta. E aí vai piorar o quadro de que você tá tendo aí. Exatamente. Então, é legal, é bacana, a gente só tem que saber usar, né? Muita gente contraindica porque não sabe utilizar, acaba piorando. E tomar cuidado, porque tem pomadas que não são lanolina pura. Não são 100% lanolina, exatamente. E aí, quando ela não é pura, o que você tem que fazer? Retirar antes da próxima mamada. Exatamente. Aí vamos imaginar o cenário, minha querida. Vamos lá. Você tá com um bebezinho que chora, você tá com a sua produção assim, você já fez a terapia do frio para dar aquela melhorada. Aí você vai, põe na fissura, nossa, você tem aquela melhora, começa aquela cicatrização. Aí chegou a hora de mamada. Tem que tirar. Aí tem que tirar. Fazer fricção. Exato. Acho que não ia aguentar, gente. Não, parou. Não dá. Assim, é falta de amor próprio não usar uma pomada de acordo. Então, acho que isso é super importante. Então, quando for lanolina, tem que ser lanolina pura. Acho que isso é super importante a gente deixar esclarecido. E aí, uma dúvida comum. Eu acabei de passar a pomada e o bebê acordou. E agora? Posso colocar pra mamar? Sim, gente, pode. Se for lanolina pura. Se for lanolina pura, sim. Pode. Tá bom? Não precisa tirar antes. Não tem problema nenhum. Porque senão, gente, já pensou... Nossa Senhora. Você terminou a mamada, o bebê dormiu, você pôs no berço. Aí você passou, você já teve, ai, que delícia, refrescou. O bebê acorda, você tem que começar tudo de novo. Não dá. Acho que isso que é importante. Estou muito feliz com esse nosso encontro, essa nossa jornada sobre os perrengues da amamentação. É um assunto que a gente nunca pode se cansar de falar, de ensinar e explicar. Que todas essas informações cheguem a todas as mulheres que estão neste momento. Se você conhece alguma mulher que está pensando em engravidar, compartilha aqui esse videocast da Lancinol do Brasil, que está trazendo para vocês profissionais extremamente qualificados, profissionais que têm o foco na amamentação para ajudar a você passar por essa fase tão desafiadora. É encantadora. Mas é desafiadora. Quero agradecer a presença de Karen Marquesan no nosso episódio do videocast e gostaria que você deixasse a sua mensagem para todas as mamães, futuras mamães que estão agora nos assistindo.
Gente, eu sei que é duro, né? Sim, é perrengue, mas é justo que muito custe o que muito vale. Porque vale muito a amamentação, Exato. né? A gente tem muitos benefícios para a mãe e para o bebê. Então, minha dica para você que tá gestante, que vai amamentar, é se prepara para esse momento. Pega essas informações de qualidade, busque profissionais atualizados, né? Pediatra, o ginecologista e o consultor em amamentação, atualizados para te orientar em relação à amamentação. Não se desespera, viva um dia de cada vez e busque ajuda. Se deu perrengue, busca ajuda, senão você desiste no meio do caminho. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação. Quero deixar aqui meu agradecimento a todos vocês que estão nos acompanhando. Compartilhe, mande sugestões de pauta, mandem sugestões de profissionais que vocês gostariam que eu trouxesse aqui e que será o nosso próximo entrevistado. Espero vocês no nosso próximo videocast da Lancinó do Brasil. Até lá!